O meu nome é Bruno Bravo, sou encenador, professor de teatro, ator de vez em quando, sou diretor artístico da Companhia Primeiros Sintomas, com a qual trabalho há 20 anos, há mais de 20 anos. Peça que eu estou a trabalhar em coprodução com as Comédias do Minho e os Primeiros Sintomas é uma peça do Ésquilo, portanto está dentro do universo da tragédia grega. É uma trilogia, chama-se Oresteia, é a única trilogia que chegou mais ou menos inteira até nós. Vamos fazer o Agamemnon este ano, as Coéforas no próximo ano e depois em 2025 a ideia é fazer a Oresteia total, com a tradução do José Pedro Serra, mesmo do original grego. Trata do regresso precisamente do Agamemnon a Argos, que é a cidade dele. Agamemnon, que é o rei de Argos e que partiu há 10 anos atrás para Troia, para a famosa guerra, mítica guerra de Troia, em que Helena foi raptada e os gregos invadem Troia. E então passa-se de uma cidade em que a guerra durou 10 anos, em que está há 10 anos na expectativa desse regresso. Uma cidade que está a ser governada pela ausência do Agamemnon, pela Clitemnestra, a mulher dele. E Agamemnon regressa para o júbilo da cidade. E traz com ele uma escrava, que é Cassandra, que é uma sacerdotisa que consegue ler o futuro, mas que por uma maldição de Apolo ninguém acredita nela. Clitemnestra recebe-o também com grande alegria, faz um dos discursos mais impressionantes do ponto de vista de amor e para com o marido, que teve há 10 anos à espera dele e que vinham notícias que ele tinha morrido e de grande sofrimento. Ela abre o coração para o povo, mas depois o que acontece acaba por ser bastante inesperado. A partir daqui, se eu contar o que é, acaba por não ter, se calhar, não posso estar a revelar tudo. Portanto, a premissa é esta: é o regresso do rei, que está há 10 anos fora numa guerra, e como é que a cidade está, como é que a cidade ficou durante esses 10 anos com o rei fora. Quanto ao resto, calmo. Um grande boi pesa sobre a minha língua. A própria casa, se ganhasse voz, falaria com clareza, porque com o meu assentimento eu falo com os que sabem e esqueço os que não sabem. Oresteia é uma trilogia que tem vários temas. Nela se fala de poder, nela se fala de justiça. Justiça é um dos temas centrais da Oresteia, porque trata de uma determinada justiça anterior a uma justiça próxima daquilo que nós entendemos como o Estado de Direito. Mas isso só acontece na terceira peça. A justiça anterior a essa, nesta trilogia, é uma justiça de sangue. Portanto, é uma espécie de olho por olho, dente por dente. Portanto, é uma espécie de rasto de sangue que percorre quase uma ideia intemporal de tempo, em que o pai mata a filha, a mãe da filha mata o marido, depois a filha desse pai que foi assassinado pede ao irmão para matar a mãe. Portanto, é uma espécie de corrente de sangue que corresponde a uma ideia de justiça. E a terceira peça, que é as Euménides, introduz-se uma ideia de justiça que eu penso que é a primeira vez, do ponto de vista textual, e é logo numa peça de teatro, onde aparece uma ideia de justiça imparcial. Não é? É curioso porque esta peça dá-se em direito. Por meio da força de um freio e de uma violência muda, calando a voz da maldição para a casa, as vestes cor de açafrão tombando no solo, os olhos lançava a cada um dos sacrificadores, piedosos dados, destacando-se como numa pintura, desejando chamá-los pelo nome. Há um elemento que é fundamental na tragédia grega, em especial no Ésquilo, que é o coro, que é uma personagem coletiva e que, no caso do Agamemnon, o coro representa a comunidade. Portanto, representa
os cidadãos da polis e a ideia da parceria com as Comédias do Minho foi quase imediata, no sentido em que as Comédias do Minho desenvolvem um trabalho já há largos anos com a comunidade e nós começámos a pensar o que é que seria este coro hoje em dia, que apesar de no original serem anciãos, e são homens, começámos a pensar que podia ser bastante interessante traduzir o coro numa espécie de signo de comunidade em que envolvêssemos pessoas de várias idades, de vários géneros. Veneráveis velhos, ide para casa e suportai o jugo antes que sofreis. Tudo requer o seu momento e estas coisas eram necessárias tal como as realizamos. A ideia é trabalhar, ao trabalhar com a comunidade, é trabalhar com as comunidades locais. Quanto mais circular o espetáculo, mais comunidades entram no espetáculo, porque a ideia é envolver a comunidade de cada região no espetáculo. Nós vamos ter um espetáculo em Lisboa também, com o Coro de Lisboa, e aqui resolvemos juntar 3, Monção, Valença e Paredes de Cora, num único coro. O que é magnífico é que não só há este signo muito presente de comunidade, que é aquilo que poderá corresponder também ao coro, não é? Em que não são os anciãos no original, mas é a comunidade no seu todo, muito mais heterogénea, e é de uma beleza quase muito difícil de explicar, com esta sensação de que são mesmo as pessoas que estão a dizer aquele texto, são mesmo as pessoas da cidade que estão na cidade de cena, não é? E isso é absolutamente fascinante. O trabalho que estamos a fazer com eles é ensaiar cerca de 2 horas por dia, em horário pós-laboral, são muitos, e uma das vantagens deste texto é que funciona também porque o coro no original dançava e cantava, era um elemento lírico. O coro não vai cantar nem vai dançar, mas o texto tem um ritmo muito próprio também. E, portanto, de certa forma, acaba por ter um ritmo meio musical ao mesmo tempo, não é? Portanto, o coro trabalha com uma espécie de partitura que nós propomos, juntamente com o Sérgio Delgado, que está a fazer a música e que vai dirigindo também o coro, e está a ser uma experiência fantástica, porque são espetáculos todos eles diferentes, porque os coros são todos diferentes, não é? Em número, em género, em idades, e isso influencia o próprio espetáculo como não podia deixar de ser. Fica sabendo que pagarás o preço desta loucura. Gala com confiança, gala da galinha. Eu acho que a tragédia grega é muito importante, por várias razões. Primeiro porque, apesar de ter uma forma, do ponto de vista teatral, com um coro, com os elementos dramáticos que se relacionam com os elementos líricos, portanto as personagens, os caráteres, com o coro, que é um elemento lírico e que não é muito habitual vermos hoje em dia, e do ponto de vista de linguagem do universo, também religioso, também é diferente de hoje em dia, portanto é como se existisse uma coisa qualquer estrangeira, ao mesmo tempo está-nos muitíssimo próximo, pelos temas que trata, por tudo o que se fala sobre justiça, sobre poder, sobre sociedade, sobre a vida na cidade, que no fundo é a vida no mundo, sobre a condição do ser humano. É riquíssima e trata de temas que são infinitos, não é? E muito bem, o Ésquilo é um gênio, um dramaturgo absolutamente genial. E do meu ponto de vista, não sei o que é que para outras pessoas não sei o que será, mas é uma espécie de consolação, sobretudo num mundo tão distópico como estamos a viver agora, com uma guerra a acontecer, com inflação, com os extremismos, com todas estas inquietações. Regressar a um texto, a uma obra, neste caso dramática e literária, da tragédia grega, é como se pudesse devolver uma espécie de consolação no pensamento sobre o ser humano, uma espécie de limpeza, não sei explicar bem. O melhor convite que eu posso fazer para as pessoas virem ver é este. Estamos a gostar muito de fazer este trabalho e gostamos de partilhá-lo
com o público. Portanto, é isto.